Vamos lá, galera do segundo ano do médio. Boa tarde novamente, né? Mais uma aula gravada aí, né? Em função das nossas provas aí, as multas de sexta-feira, né? E nós vamos discutir aí, começar a discutir a primeira aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós temos duas aulas. A primeira aula são os fatores que levaram à guerra e a segunda aula é a guerra em si e a consequência dela, né? Galera, um período que nós já falamos bastante, discutimos bastante quando falamos de Vargas, principalmente da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? E quando falamos também sobre as origens do fascismo e do nazismo, com elementos que levarão à Segunda Grande Guerra, de 1939 a 1945. O que é importante para nós pensarmos, quando nós pensamos na conjuntura e fatores da Segunda Grande Guerra Mundial? A primeira coisa que é importante lembrar sempre é que durante os anos 20 e 30, né, ou seja, no período pré-guerra, ou no período como é conhecido como entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, há o fortalecimento do autoritarismo na Europa. Nós vimos regimes, né, de extrema-direita, como o fascismo italiano de Mussolini, como o nazismo alemão de Hitler, né, como o franquismo na Guerra Civil Espanhola, né, como o salazarismo nascendo em Portugal. E esses regimes autoritários vão se fortalecer em função das crises relativas à Primeira Guerra e à própria crise de 1929 e vão ganhar espaço na Europa, criando um clima propício, no final dos anos 30, ao início de uma guerra. Por outro lado, o antagonismo entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, fascismo e comunismo, aparecia nas nações europeias naquele período, aparecia em quase todas as nações da Europa, era muito forte, onde nasceu o fascismo italiano, onde nasceu o nazismo alemão, né? E na própria Espanha, que é colocado em ponta, né, na Guerra Civil Espanhola, o choque entre o fascismo e o comunismo, né, que vai ser o grande elemento motivador, né, da guerra entre Hitler e Stalin na Segunda Guerra Mundial. Um terceiro elemento, claro e evidente, são os efeitos da crise de 29 na economia mundial, que acabaram agravando a situação do pós-Primeira Guerra Mundial e que acabaram levando muitas nações a buscarem como solução para a recuperação econômica a guerra, né? Então, a gente tem aí o autoritarismo do fascismo, nazismo, franquismo e salazarismo. Temos, né, de certa maneira, dentro desse período entre guerras, o choque entre o fascismo e o comunismo, né? Essa era de extremos que a Europa vai viver, e os efeitos, claro, da crise de 29, que vai acabar agravando a situação europeia e levando, né, à busca de uma solução que seria através da guerra, né? As nações envolvidas na Segunda Guerra Mundial, que participavam da Liga das Nações, perceberam que essa liga, criada a partir dos 14 pontos de Wilson, após o final da Primeira Guerra Mundial, ela tinha uma ação muito diplomática, mas não tinha capacidade militar de evitar um conflito. Então, a Liga das Nações ela era incapaz de evitar uma segunda guerra, motivo pelo qual ela havia sido criada, para evitar uma nova guerra, ela foi incapaz. A saída americana da Liga das Nações, depois da sua criação, e a não participação da União Soviética de Stalin e nem da Alemanha de Hitler, né, tornou essa liga, que seria, de certa forma, necessária para evitar uma guerra e manter a paz na Europa, ineficaz. Ou seja, ela não tinha capacidade, ela não tinha força para conter uma segunda grande guerra, né? A França e a Inglaterra, que estavam na Liga das Nações ainda, ficaram numa atitude de apaziguar e que acabou deixando o nazismo se fortalecer, deixando o fascismo italiano se fortalecer. E, de certa maneira, não interviram. E essa não intervenção francesa e inglesa, que deixou os regimes autoritários se fortalecerem, acabou beneficiando o caminho para a guerra. Então, nós temos que pensar que são vários elementos conjunturais que vão dando condições para a guerra ser montada na Europa, né? E claro que, olhando para a Europa no pré-guerra, por tudo que eu falei anteriormente aqui, você vai perceber que nós tínhamos três grandes grupos na Europa.
o leste europeu dominado pela União Soviética, com a característica socialista, né? Os países democráticos, as potências democráticas, que era a Inglaterra e a França, a Inglaterra de Churchill e a França de Charles de Gaulle, né? E as potências, né, fascistas unidas, que eram a Alemanha e a Itália, né, de Hitler e Mussolini, que formavam, no início da Segunda Guerra Mundial, o eixo Roma-Berlim, que é o início da guerra a partir do eixo Roma-Berlim ali. Essa divisão da Europa em 3 grupos coloca muito claro que nós temos, de um lado, o socialismo, do outro lado, o fascismo, e no meio deles aí, os regimes democráticos, né, que vão acabar, durante o início da guerra, se aproximando da União Soviética para conter o avanço nazista e para conter ou tentar conter o avanço fascista ali. O Japão, fora da Europa, inicia uma política imperialista no Oceano Pacífico, né? O Japão tem interesses, tem planos para o Oceano Pacífico ali. O Japão invade uma região chamada Indochina, que era uma região de disputa do Japão com a Rússia desde antes da Revolução Russa, né? O Japão ocupa os territórios, né, da Indochina e acaba ocupando territórios da China em si. E a China, que na época era uma república, havia derrubado o império, era uma república capitalista, soando de Chiang Kai-shek, né? Cai nas mãos do Japão. O Japão não respeita a Liga das Nações também, como nenhum país europeu acabou respeitando no pré-guerra ali, né? E, de certa maneira, o Japão vai implantar um regime de imperialismo sobre o norte do Pacífico ali, dominando, chineses dominando regiões que até então estavam sob o controle da China e, para quem não lembra, para quem não sabe também, criando campos de concentração, onde foi explorada a mão de obra dessas populações ali, para retirada de minério, retirada de carvão do território chinês e de parte do Oriente, onde o Japão fazia intervenções naquele ponto ali. Tivemos, isso já foi estudado em sala de aula, né? Um ensaio geral para a guerra, onde Hitler vai testar as novas armas, vai testar a sua aviação, né, durante a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil envolveu, né, o general Franco, fascista, né, ou seguido pelos seus franquistas, seguidores de Franco, né, e que ele tinha suas falanges, as suas milícias armadas, em choque com os republicanos, né, que haviam tomado o poder, derrubando a monarquia espanhola no início do século XX ali. A guerra entre Franco e os republicanos, né, vira um conflito armado, gera uma guerra civil. A Alemanha nazista passa a apoiar o general Franco. E um exemplo clássico de tudo isso, né, é o bombardeio à cidade de Guernica, na Espanha, onde Hitler apoiou o general Franco, apoiou as falanges franquistas, né, contra os republicanos, que agora recebiam apoio das brigadas internacionais, que eram jovens que vinham do mundo inteiro apoiar a guerra contra o fascismo espanhol e formavam as brigadas internacionais, formada por democratas, anarquistas, comunistas ali. Galera, é muito interessante você observar, analisar esse ensaio da Guerra Civil, porque esse bombardeio a Guernica ficou famoso, retratado no quadro A Guernica, de Picasso, que ele mostra o efeito, né, do bombardeio nazista à cidade de Guernica, onde Hitler apoiava Franco, onde foram atacados republicanos apoiados pelas brigadas internacionais, dentro do conceito da Guerra Civil Espanhola. Galera, é muito legal você ter na sua cabeça que os aspectos de arte e de cultura têm que se amarrar claramente com a história do período que está sendo contado. Então, quando eu falo de Picasso, um grande pintor espanhol, que na sua obra Guernica retrata esse bombardeio nazista, né? Eu tenho que lembrar também de um filme muito interessante chamado O Carteiro e o Poeta, que se passa durante a Guerra Civil Espanhola, no contexto da Guerra Civil da Espanha, né? E é um filme muito conhecido, né? Talvez não visto por todos, mas todo mundo já ouviram falar desse filme, que eu acho interessante para discutir a luta entre comunismo e fascismo na Espanha, né? Que é O Labirinto do Fauno. É um filme muito utilizado aí no objetivo, né, nas aulas de espanhol. A professora Djane sempre ela utiliza esse filme aí com os alunos para
treinar um pouquinho da pronúncia, da leitura do que é a língua espanhola ali. E é um filme muito bacana para entender esse momento de pré-guerra e de ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, antes da guerra, né, a formação do eixo Roma-Berlim, entre Mussolini e Hitler. E durante a Conferência de Berlim, nós observamos que o Hitler inicia a Segunda Guerra Mundial dominando o primeiro país, que é a sua própria nação de origem, a Áustria. Ele prega o Anschluss. Esse Anschluss é a política de unificação de Alemanha e Áustria, que é o primeiro país que o Hitler vai tomar, onde o Hitler vai trazer a ideia de que, para formar o Terceiro Reich, prestem atenção, o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, era necessário um povo, um império e um condutor. Então, Hitler fala em um povo, um Reich e um Führer, que é o condutor desse novo império, né? A partir da Conferência de Berlim, Hitler começa a ocupar territórios nos Sudetos tchecos, na Tchecoslováquia, com o argumento que ele está resgatando populações alemãs que viviam naquela região e que ele estaria ali retomando a região em nome da Alemanha, naquela famosa política do Mein Kampf, né, da política do espaço vital. E, dentro dessa lógica do Hitler fazendo esse movimento inicial de guerra, a Inglaterra e a França nada fizeram, né? Isso fortaleceu os ideais de Hitler de iniciar uma guerra. Os chanceleres Daladier, que era francês, e o Chamberlain, que era inglês, não se opuseram, não bateram de frente, não evitaram esse início de movimento armado do Hitler, né, com relação à Tchecoslováquia e dessa unificação dele, ele junto com a Alemanha naquele momento toma e unifica a Áustria no Anschluss, né? Isso dá caminho para a guerra. A guerra começa em 1939 com a invasão da Polônia. Hitler desrespeita o tratado feito com Stalin, que é o tratado Ribbentrop-Molotov, que era um pacto de não agressão, onde Hitler e Stalin haviam feito um acordo para evitar uma guerra precoce. Stalin tinha interesses na Polônia, Stalin tinha interesse na expansão do comunismo ali, e o Hitler, claro, se preparava para um conflito, mas não queria lutar em duas frentes. Ou seja, não queria enfrentar a Inglaterra e França de um lado e a União Soviética do outro, logo de cara, né? A Itália, a Alemanha e Japão formam o eixo, Roma, Berlim, Tóquio, com o objetivo de conter o avanço comunista, e o Stalin, né, com acordo com Hitler, não dá o primeiro passo para a guerra. O primeiro passo é dado pelo Hitler, né, na invasão da Polônia, usando o contexto da Guerra Relâmpago, Blitzkrieg, né, onde ele vai ter a sua aeronáutica, onde ele vai ter os tanques de guerra mais rápidos da guerra, que eram os Panzer, e vai ocupar a Polônia assim que a Polônia consiga reagir, dando início à Segunda Guerra Mundial e, claro que, de certa maneira, buscando, a partir dali, né, dar o troco na Alemanha, na França, perdão, e na Inglaterra, que, segundo Hitler, foram as grandes culpadas pela crise alemã devido ao Tratado de Versalhes. E aí nós temos o início, né, o caminho para o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Beleza, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos falar dos passos da guerra, o caminho da guerra. Essa aula acabou ficando rápida para vocês, porque nós temos uma aula gravada, que você pode parar, retomar, ver passo a passo ela para entender melhor. Mas, na nossa aula física sobre a Segunda Guerra, são os movimentos de guerra, a gente vai acabar indo um pouco mais devagar, porque entram as perguntas, dúvidas, questionamentos, tá? Que vocês vão trazer, tanto dessa aula gravada, quanto da aula física sobre a guerra. Beleza? Eu agradeço a presença de vocês aí nessa aula gravada. Espero vocês na sala de aula para a gente continuar com o assunto da Segunda Guerra Mundial. E deixo um abraço para todo mundo nesse feriadão, né, de 12 de outubro, aí, que emendado com o Dia das Crianças, dê um descanso aí para vocês, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, beijo no coração de todos e até, né, a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau, gente.